Pai do Senhor, meus irmãos, o Alson Salles falando aqui. Ontem eu estava dando uma lida na lição da escola dominical. O título é A Sutileza da Banalização da Graça. Estou com ela aqui. E hoje eu vou visitar um amigo na escola dominical, que um amigo é dirigente. Ele havia me chamado anteriormente, eu adoeci, não pude ir. E vou lá chegar de surpresa, fazer uma surpresa ao meu amigo hoje lá. Gente, eu estava lendo a lição, como eu disse ontem aqui, e o título, A Sutileza da Banalização da Graça, né? É um título sugestivo, tá? E é importante, só que eu entendo, eu acho que hoje irão surgir algumas polêmicas com os irmãos, os nossos irmãos assembleanos que estão se alimentando de teologia reformada, tá? Então, eu acho que existe um currículo oculto aqui. O autor, o pastor José Gonçalves, ele tentou com muito tato, com muito jeito, né, responder essas questões, mas terminou deixando aí aberto aí para as pessoas entrar no tema, na discussão e apresentar o calvinismo, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente fala em graça, né, o primeiro ponto que esses irmãos assembleantes que estão bebendo na internet com os reformados, eles vão falar sobre a doutrina da graça, tá? As doutrinas da graça. E vai ser uma alusão aos 5 pontos do calvinismo. Acho que a primeira coisa que você deve dizer é que o autor mencionou, tá? A questão da salvação unicamente pela fé, tá bom? A primeira coisa que você vai dizer quando alguém falar sobre as doutrinas da graça e tentar apresentar os 5 pontos calvinismo, você deve dizer que a primeira geração de reformadores esteve comprometida com os 5 temas da reforma. O autor fala 1, mas são 5, tá? Somente a graça, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória, tá? Os 5 pontos calvinismo, que são chamados de as doutrinas da graça, surgiram no final da segunda e terceira geração de reformadores, lá no sínodo de Dort, em 1618, 1619, tá? Inclusive foi um sínodo local. Esse sínodo não tem influência universal em toda a cristandade como teve os concílios ecumênicos na igreja primitiva, tá? Então os cinco pontos calvinismo: depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos, tá? Então, alguém vai usar, tá? Depois os irmãos comentam aí comigo, aqui, vem aqui no privado e comenta aí. Alguém lá, algum aluno seu vai usar esse termo graça, tá? Sutileza da graça, para apresentar as doutrinas da graça, 5 pontos calvinismo. Você diz, olha, nós somos assembleanos e protestantes, e os protestantes estão ligados, comprometidos com os 5 temas da reforma, tá? 5 temas da reforma: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a escritura e somente a Deus a glória, tá? Então, para ser um verdadeiro reformado, tem que estar ligado aos 5 lemas da reforma e não necessariamente aos 5 pontos calvinismo, tá? Que dizem respeito basicamente à soteriologia, tá bom? Então, nós não acreditamos, tá, nos 3 pontos do meio do calvinismo: eleição incondicional, tá, expiação limitada e graça irresistível. Para nós, a eleição incondicional, quando Deus resolve salvar a igreja, tá? A igreja vai ser salva incondicionalmente. A condição individual é condicional, tá? A pessoa tem que crer, mas a todos quanto recebeu, Deus o poder de ser feito filho de Deus, a saber aos que creem no seu nome, tá bom? Então, é condicional, tá? Existe uma condição. E a doutrina da graça irresistível nós também não acreditamos, porque a Bíblia diz reiteradamente que as pessoas rejeitam a Cristo, tá? Você vê lá, por exemplo, em Atos 16, em Atos capítulo 7, né? Eu esqueci agora o versículo. Quando Estevão disse, olha, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, tá bom? 7,51, né? Vós sempre resistiu ao Espírito Santo. E também, como diz lá no livro
no escritor aos Hebreus, ele disse que os hebreus também eram de dura cerviz e que sempre resistia, né, ao Espírito Santo. Tá? Então, o primeiro ponto, né, a questão das doutrinas da graça. O segundo ponto, quando ele usa o versículo de Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu acho que os irmãos que estão se alimentando na internet com os reformados vão dizer que a fé é um dom. Nesse versículo aqui vão dizer que a fé é um dom, e vão dizer também que a regeneração precede a fé, tá? São currículos ocultos que são utilizados por ele nesse versículo, tá? O termo grego, né, para isto é touto, é neutro, e pistia é fé. Então, isto não vem de vós, não é a fé, tá? Não. Então esse versículo não serve, não pode ser usado para dizer que a fé é um dom, tá? Então, dá a entender que é toda a salvação, o dom é a toda a salvação, que é unicamente de Deus. Deus quem toma iniciativa, tá? Deus quem toma iniciativa. A ideia de que a regeneração precede a fé também não tem amparo, tá? Se você ler lá Atos 16 e 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê primeiro para ser salvo. E uma pessoa regenerada já é salva, tá? Então o calvinismo inverte a ordem, diz que a regeneração precede a fé. A ideia de que a pessoa primeiro é regenerada para depois receber a fé, tá? Então, nós queremos na graça de Deus que vem antes, a graça que capacita a pessoa a crer, tá? Essa é uma questão, tá? Outra questão que está como currículo oculto aqui, que está oculto aqui, né? É acerca da extensão da graça, a ideia de que Jesus morreu por todos, tá bom? Então os irmãos que estão bebendo de fontes reformadas vão dizer: olha, Jesus não morreu por todos, morreu por um grupo seleto de pessoas. Porque se alguém por quem Cristo morreu perecer, então o sacrifício de Jesus por essas pessoas foi em vão. Eles vão dizer assim: se Jesus morreu por todos, então segue-se o universalismo, todos vão ser salvos. Não é isso que a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, indefinidamente. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade, tá? Mas as bênçãos e os benefícios do sacrifício de Jesus só são aplicados aos que creem, tá? É diferente, o contexto é completamente diferente, tá bom? Então Jesus morreu por todos, mas as bênçãos e os benefícios da morte de Cristo só são aplicados aos que creem, tá? Então os que pereceram vão perecer pela sua própria descrença, tá bom? É outra questão, tá? Ele fala também aqui da questão do... falamos aqui, né, a questão da reforma e tal. Então, eles vão... O autor também fala aqui sobre a graça barata, né? Eu acho interessante essa questão, porque leva a gente a ter um compromisso maior, mais forte com Deus, tá? Então, eu quero terminar esse vídeo aqui citando um trecho do livro de Dietrich Bonhoeffer, né? No livro Discipulado, tá? E ele fala sobre a graça, o conceito de graça dispendiosa, baseado em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque quando Lutero estava lutando com essa questão, ele estava lutando com a questão da salvação pelas obras, que a Igreja Católica estava implantando na época, e contra a venda de indulgências, tá? Ninguém precisa comprar a salvação. Tá bom? Ele até diz lá num dos pontos das 95 teses, ele diz: olha, se o Papa tem o poder de tirar as almas do inferno e do purgatório e lançar no céu, por que ele faz isso pelo ouro vil? Por que ele não faz pelo amor próprio, pelo puro amor, se ele tem esse poder, tá? É um ponto sério. Então ele, lendo lá Romanos 1, 16, 17, não, a salvação é unicamente pela fé, e daí decorreu os 5 lemas da reforma, tá? Mas Dietrich Bonhoeffer traça no livro Discipulado a questão da graça dispendiosa. Ele diz: olha, a graça é dispendiosa porque nos chama a seguir, e é graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. É dispendiosa porque custa ao homem a sua própria vida, e é graça porque dá ao homem a vida eterna, tá bom? Indico para vocês aí o livro de David Hunt, Que Amor é Este, o livro de Lawrence Vance,
O Outro Lado do Calvinismo, o livro de George Bryson, O Lado Negro do Calvinismo, o livro de Roger Olson, Contra o Calvinismo, e o livro de Gerald Walls e Geoff Dongell, cujo título é Porque Não Sou Calvinista. Então, indico esses livros aí, compre esses livros, para quando vocês se depararem com questões assim, com currículo oculto, que vai levantar o tema em sala de aula, você já poder responder, tá bom? Deus abençoe. O Alçado falando aqui. Deixa um comentário aí pra gente ter o feedback de vocês. Paz do Senhor.